Olá, eu resolvi gravar esse vídeo, né, logo no início da retomada do canal e da página lá no Instagram, para comentar um pouco sobre a minha história, no sentido de, até com desejo de motivar outras pessoas, né? Então, para quem não me conhece, muita gente não me conhece, meu nome é Adriana César e eu iniciei nesse universo energético, vibracional, de sentimento, já tem um certo tempo, acredito que uns 17 anos mais ou menos, ou um pouco mais. E esse início se deu através de muita dor. Eu queria muito transformar essa dor, sabe? É por isso que eu digo que é, o caminho que eu escolhi, que foi o caminho da constelação familiar, do Reiki, né? Os estudos que eu faço com Neville Goddard, com Maya Andrade, que é uma fofinha, com os Abraham, né? Da Esther Hicks, foram estudos que eu fui aprofundando coisas sobre o meu sentimento, sobre uma compreensão melhor de mim mesma. E como me coube muito bem, eu tenho um desejo de compartilhar. Então, entrar em detalhes sobre essa dor, sobre esse sofrimento, vamos dizer assim, que existe uma diferença entre dor e sofrimento. Eu acho que a dor ela é pontual, inevitável, como diz uma grande amiga maravilhosa que eu amo, Ana Rita. É... O sofrimento não, o sofrimento a gente precisa de um esforço para manter esse sofrimento. Então acho que não vale a pena entrar em detalhes, pelo menos não agora nesse vídeo, a finalidade não é essa, mas é importante dizer que existem ações que elas precisam partir muito sempre da gente. E eu, quando iniciei nesse universo, eu fui modificando as minhas ações aos poucos, né? E hoje eu sinto uma coisa tão boa em mim que é difícil explicar com palavras. Talvez isso me motivou, né, a abrir esse canal para falar um pouco disso. Então, eu sempre digo que a constelação familiar, ela não é o único caminho. Foi o caminho que me coube. Foi o caminho que eu me encaixei, que eu não precisei me espremer para caber, né? Eu passei a compreender as coisas, a senti-las de uma forma sistêmica, né? Fazemos parte de vários sistemas. Nosso primeiro grande sistema é o sistema familiar, né? E aí existem ordens, existem leis sistêmicas que a partir do momento que a gente conhece, traz para a prática, a gente começa a ver transformações nas nossas vidas. Eu, pelo menos, vi muita transformação na minha vida. Então, falando mais claramente sobre as coisas que a gente vai colocar e trazer aqui no canal, a constelação familiar, ela vai ser uma espécie de carro-chefe para mim. Tanto a constelação familiar como os ensinamentos dos Abraham. Então, eu sempre coloco que a constelação familiar é um método que ela faz com que a gente olhe para dentro, faz com que a gente se perceba de outra forma, para assim perceber o outro também de outra forma. E, consequentemente, a gente começa a perceber as circunstâncias, os problemas, as adversidades, os contrastes de outra forma, né? Foi através da constelação que eu vi, é como se eu tivesse visto algo florir em minha vida, e eu deixei alguns mimimis do lado, eu resolvi deixar de ser a vítima do mundo para passar a ser a protagonista da minha história. Então eu sempre estou falando que constelação familiar é um espetáculo. Eu vejo constelação familiar em tudo. Eu busco ter um olhar sistêmico sempre para todas as coisas. E nem sempre é fácil, mas eu busco fazer isso. Eu acho que a definição, não a nomenclatura, né, da constelação familiar, ela já é muito clara.
Então, constelação familiar é um trabalho terapêutico, sistêmico e fenomenológico, né? Que faz com que a gente consiga olhar para tudo ou para todos os emaranhados das nossas vidas, que eu não conheço que não os tenha, de outra forma, né? A gente sempre entende que nesse olhar existe o outro, a versão do outro, ou o outro até sem se compreender. Mas quando a gente muda a direção desse olhar, é como se a gente mudasse em nós algo que já estava preso em outras circunstâncias. E esse trabalho, quando é dito que ele é fenomenológico, é porque ele sai um pouco da razão, ele vem para o sentir, ele vem para a emoção. E as coisas que acontecem dentro do processo, que nós chamamos de campo de força, ou campo vibracional, essas coisas elas não estão sob nosso controle, porque na realidade a gente sempre está sob a influência de alguma coisa. E quando eu entendo isso, eu consigo me colocar de forma melhor sob a influência do maior em mim. Então, nessa nova temporada, a gente vai falar muito sobre constelação, sobre vibração, sobre padrão vibracional, sobre práticas dentro desse universo que consegue elevar nosso padrão vibracional. Na verdade, o conhecimento ele nos liberta, assim como a verdade. É tudo muito simples. Eu sempre digo que é muito simples. E o convite está aí. Vai começar esses vídeos falando muito de constelação, dos Abraham Hicks, da minha autotransformação, a aceitação, né? E eu acho que vai ser legal.